Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Jesus pelo privilégio de estar com todos os senhores e senhoras. É uma plateia muito seleta. Não é fácil nem cantar, nem ministrar e nem dirigir um evento como este. Eu falo porque só de ministério como ministro, eu já estou com 17 anos como ministro. Eu fui autorizado ao ministério aos 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu já era um evangelista autorizado das Assembleias de Deus do Belém. Na época, o setor 50. E não é fácil ministrar para pastores. Ainda mais para uma plateia com tantos homens, tantas mentes férteis, criativas. Mas eu quero pedir aos senhores que me ajudem. Pelo menos a interceder um pouquinho. Glória a Deus. Não vou pedir para orar o tempo inteiro, porque é covardia. Tem crente que às vezes a gente encontra e diz, irmão, ora sempre por mim. Eu falo, não tem como. Eu não vou lembrar. Mas quando eu lembrar, eu vou orar. Então, quando puder, diga a Deus, use o pregador para ministrar alguma coisa boa para nós. Os senhores que trouxeram Bíblia, as senhoras, vamos fazer uma leitura no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Quero agradecer ao pastor Durval. É isso mesmo? Ó, que memória está funcionando. Deus abençoe o senhor na liderança desse evento. E não é fácil liderar. Visto que o diabo, o som está meio abafado, se puder abrir o agudo e o médio, vai me ajudar muito. Visto que o diabo sempre gostou de atacar lideranças. Lideranças. Grava isso. Porque o diabo quer atacar o líder, sempre. Você pode olhar que no grupo de Jesus, o diabo mesmo só atacou 3. O diabo quis primeiro Jesus, o líder, o cérebro pensante da coisa. Depois o diabo quis Pedro porque viu o perfil de liderança. E quando Jesus foi assunto ao céu, foi Pedro que liderou. E o diabo ficou de olho em Judas porque era o líder das finanças do negócio. E o diabo sabe muito bem que onde tem dinheiro a serviço do reino de Deus, ele perde. Por isso que o diabo sempre vai lutar para a sua igreja ser pobre. Sempre, sempre. Porque a igreja pobre não assusta o diabo. Eu estava em casa hoje tomando banho e falei para Deus, minha igreja tem que crescer. Porque o diabo também não tem medo de igreja pequena, não. Igreja pequena não assusta o diabo. A igreja é pobre, o diabo fala o que quiser na televisão. Quem vai lá desfalar? Ninguém. A igreja não tem dinheiro, não tem condições, não dá para comprar um programa. A igreja é pobre, o diabo fala o que quer na internet, dissemina a ideia para milhões de pessoas, e a igreja que não tem dinheiro não consegue sequer rebater. Por isso, nessa época, nós seremos uma igreja forte. Amém! Aleluia, Deus! E eu profetizo que a sua igreja vai Glória crescer. a Deus! Glória a Deus! Eu profetizo que na sua igreja vai ter dinheiro sobrando. Glória a Deus! Aleluia! Teve um pastor que nem pegou isso. A sua igreja vai ter respeito na mídia. Quando o diabo pensar em falar alguma coisa, ele vai dizer, não, em Itapevi não pode chegar, porque se ouvir isso em Itapevi, eles vão derrubar no Brasil inteiro. O diabo vai ter medo das nossas igrejas. Você consegue dar uma glória para Jesus? Deus continue abençoando alguns pastores, rostos conhecidos, são vários. E se eu for citar nome aqui, eu vou citar mais ou menos uns 20 nomes. Quero agradecer todos na pessoa do pastor Marcos Dias. Pastor, muito obrigado, senhor pastor da igreja, anfitrião desse evento. Assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Esse microfone está falhando um pouco. Som, cadê o sonoplasta? Fala para ele olhar aqui que vai ficar mais fácil para arrumar. Som. Melhora só um pouquinho e deixa de um jeito só. Deixa eu falar um negócio, olhe para cá. Se eu precisar agora do agudo, eu vou usar o da minha voz mesmo. Eu não preciso pôr agudo, médio, grave. Assim está ótimo. É só deixar desse jeito. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe.
O som tem que ser bom, isso é ótimo. Ele está se esforçando lá, fazendo um grande trabalho. Deus te abençoe mais uma vez. Capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos repetir em uma só voz o capítulo 4, verso 1. 1, 2, 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se assente, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Rei da glória. Oh Deus, poderoso. Eu prometo Rei não da ser glória. cansativo. Quero ser bastante objetivo. E o tema da minha reflexão hoje é virtudes que existem no diabo e faltam na igreja. Meu Deus. Olha aí. Queridos, durante a minha vida eu tive alguns privilégios que eu sei que muitos não tiveram e talvez a maioria dos presentes não tiveram. Tive o privilégio de ter uma grande mãe e um grande pai. Eu fui criado por um pai muito crente, um pastor excelente. Poucos pastores eu encontro no nível do meu pai. Meu pai era tão sério com a igreja que ele não se atrasava em nenhuma programação. Poderia ser na segunda-feira, na quinta-feira. Quando ele faleceu, eu já era um pastor. E quando ele me via, ele me cobrava porque eu me atrasava. E eu consegui cair os meus atrasos de 20 minutos, que na época era 30, eu consegui cair para 20, consegui cair para 10, e ele ainda dizia, é uma vergonha para o pastor. Eu não sei que tipo de pastor você é, que se atrasa. Minha mãe tinha o mesmo padrão. Meu pai e minha mãe, ambos vivendo juntos, eu convivi com eles por 25 anos. Eu nunca vi uma discussão dentro da nossa casa de casais. Eu nunca vi eles brigando. Eu nunca fui xingado dentro de casa. Eu nunca apanhei da minha mãe quando ela estava nervosa. E algumas vezes, para nos educar, na maioria, ela abria a sua Bíblia e às vezes pregava 1 hora para cada negrinho. Pensa numa mensagem chata de ouvir. A mensagem era tão chata que a gente preferia o coro. Você bate logo, bate, bate, bate. Mas essa foi a nossa criação. E quando eu lembro dos meus pais, que Deus recolheu meu pai, também recolheu a minha mãe, mas ainda hoje eu lembro deles e eu lembro dos defeitos que o meu pai tinha. E lembro dos defeitos que a minha mãe tinha. Porque não existe ninguém bom que não tenha defeitos. Todo mundo tem defeito. Tive o privilégio também de ter, pelo menos, 2 pastores que eu escolhi para me apacentar. Porque é essencial você ter um pastor. Essencial, e isso é necessário. E guarde isso como lição, quem quiser guardar, com todo respeito. Todos os obreiros que trabalharam com 10, 15 pastores são obreiros de baixa qualidade. Os bons obreiros sempre trabalham com um líder. Porque ministério pastoral é uma aliança que não se faz para a vida, é para a morte. Os discípulos não ficavam trocando Jesus por Anás, Caifás, por João Batista. Eles caminharam com Jesus até deixá-lo no cemitério. Jesus voltou no domingo. Eles caminharam com Jesus até Jesus ser assunto aos céus. Olha só. Aleluia. Eu escolhi o meu primeiro pastor aos 15 anos. E caminhei com ele até deixá-lo no cemitério. Aonde lá findou o ministério. Procurei um outro pastor. E caminhei com ele. E até hoje o considero como pastor, mesmo não congregando juntos. Porque eu estou presidindo uma igreja. Mas ainda o tenho como pastor. Mas quando eu lembro dos meus pastores, o primeiro, por exemplo, foi essencial. Tinha 15 anos de idade. Aquele homem pregava tanto. Talvez alguns podem até ter conhecido o pastor Domingos Dias Ferreira.
Aquele homem tinha uma sabedoria para pregar, que às vezes eu ia para o culto para anotar os seus esboços e pregar nos congressos onde eu era convidado. Eu fazia questão de ouvi-los, e foi com ele que eu aprendi um pouco do que eu sei pregando. O segundo pastor que eu tive, muito sábio, um raciocínio muito rápido. O raciocínio tão rápido que às vezes ele demorava a confeccionar as palavras para transmitir o que estava falando, devido à velocidade tão rápida do seu raciocínio. Mas quando eu lembro desse pastor, ainda lembro dos defeitos que ele tinha. Defeitos que me incomodavam, me perturbavam. Algumas vezes eu saí do culto chateado, e eu cheguei feliz. Eu saí chateado com defeitos que ele tinha. Porque não existe ninguém bom que não tenha defeitos. Olhe para alguém do seu lado e diga: todo mundo tem defeito. Inclusive eu. Pode admitir que não é feio admitir isso. Mas existe um ditado também que diz que não existe ninguém tão ruim ao ponto de não ter qualidades. Todo mundo que é ruim tem qualidade. É verdade. Na rua que eu fui criado, um dos meus colegas de infância se tornou bandido. Ele é o bandido do bairro, da rua. Na sua casa não tem barulho, não tem bagunça, não tem zoeira. Pensa em um moço educado, fala baixo, trata todo mundo bem. Ele é bandido, ele é ruim, mas ele tem qualidades que vizinhos que não são bandidos não têm. Porque não existe ninguém tão ruim ao ponto de não ter qualidade. Pastoreando, eu sempre digo que no rebanho nós temos as ovelhas e os bodes. É normal na igreja ter uns bodinhos, bravos. E algumas ovelhas ficam incomodadas com os bodes. E às vezes nos pressiona, diz: pastor, manda embora, pastor. E a gente olha para o bodinho e diz: não dá para mandar embora. Um bodinho tão fiel no dízimo desse. Um bodinho que dizima, um bodinho que oferta. Quando vai pintar a igreja, as ovelhas somem e o bodinho vem com rolo. O bodinho traz tinta, traz massa corrida. Aleluia. O carro do pastor quebra, as ovelhas, esconde o carro. E o bodinho vem e diz: pastor, eu vou de trem, mas uso o meu carro. Aleluia. Quem vai mandar um bodinho desse embora? É ruim o bode, é. Mas ele tem qualidade. E isso também se aplica para o próprio diabo. O diabo tem os piores defeitos que nós pudermos imaginar. E os defeitos que nunca imaginamos, o diabo também tem. Jesus disse em João 8,44 que ele é homicida. Ele não mata porque alguém lhe provocou. Ele é um estilo serial killer. Ele tem prazer em matar. Jesus disse que o diabo também, ele é mentiroso. Nunca se firmou na verdade. E Jesus disse que ele é o pai da mentira, defeitos. Jesus também disse que ele é ladrão e ele se move com 3 propósitos. Ele se move para roubar, matar e destruir. Pedro disse que ele anda ao nosso derredor e ele ecoa o som de um leão, brama como um leão, buscando alguém para ele tragar. Ele é feroz, perigoso. Em Apocalipse foi revelado para João que o diabo era a antiga serpente e atual dragão. Perigoso do mesmo jeito. Cruel. Alta periculosidade. Você lê a Bíblia Sagrada, você encontra Jesus dizendo que o diabo nada tem dele. Ou seja, nada de bom. Nada que é do céu, nada que é de Deus. O diabo tem seus defeitos. Mas lendo a Bíblia eu cheguei à conclusão que o diabo também tem qualidades. Ele tem virtudes. E virtude é virtude. Não interessa se está no inimigo. Não interessa se a virtude está na vida de alguém que você não suporta. Se tem, tem. Virtude é virtude, tem que ser reconhecida. Pastor, o diabo tem. E infelizmente, as virtudes que encontramos no diabo são virtudes que desejamos que hajam na igreja. Em algumas igrejas não há, nem na igreja e nem no pastor da própria igreja.
Pastor, e quais virtudes são? Nós vamos percebendo pela Bíblia. Primeira coisa que encontramos aqui no capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus é que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Nem sempre o Espírito vai nos levar aonde queremos ir. Nem sempre o Espírito vai nos levar a lugares bons. Haverá momentos que o Espírito fará conosco como fez com Moisés. Nasce no meio dos escravos, é criado no palácio, e o Espírito diz, eu quero no deserto. Não tem acordo, deserto. Ah, vai ter milagre? Vai, mas é no deserto. Vai ter vitória? Vai, mas é no deserto. Deus, eu vou ter ouro? Vai ter muito ouro para fazer o tabernáculo, mas é tudo no deserto. Você é para deserto e não tem acordo. As melhores fases de Moisés foi no deserto. Jesus! Talvez você que me ouve esta noite está pastoreando a igreja que você nunca quis pastorear. Todo domingo você chega e quando olha para aquele povo te dá uma angústia na alma. Tudo diz, eu não queria estar aqui. Por pastorear a igreja que não suporta, que não gosta, mora no bairro que detesta, dirige pelas ruas mais esburacadas e mais horríveis de Itapevi. Mas todo dia que você termina o culto, mesmo triste, você tem a consciência, foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me colocou aqui. O povo é ruim, o negócio não vai, mas foi Deus. E o Espírito leva Jesus para o deserto. Mas não leva Jesus para um deserto bom como o de Moisés. Eu sempre digo que o deserto de Moisés era melhor que o Éden. Pastor, muito melhor que o Éden. O deserto do Éden, o deserto de Moisés, recapitulando, o deserto de Moisés era melhor que o Éden. O deserto de Moisés não tinha diabo. E no Éden o diabo entrou. Pode ver, não tem diabo no deserto de Moisés. No Éden, Adão comia porque trabalhava. Deus disse, vai ter que lavrar a terra e guardar o jardim se quiser comer. No deserto de Moisés, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e ninguém trabalhava, e todo mundo comia. No Éden, quando anoitecia, escuridão total. O de Moisés, quando estava anoitecendo, Deus mandava uma coluna de fogo, clareava para todo mundo. No Éden, Adão nunca comeu de graça. No deserto de Moisés, caía o maná, colocava na panela, fazia, comia, vida boa. O de Jesus não tinha nada disso. O de Jesus só tinha ele, anjos que o serviam, só Marcos conta esse segredo dos anjos. E o diabo, que Mateus e Lucas, ele mostra o diabo no último dia. Mas Marcos, segundo o seu relato, o diabo perturbou todos os dias. Mas no último dia, foi quando o diabo lançou a sua grande investida. E o engraçado é que o diabo entrou no deserto para guerrear contra Jesus. Isso é muito engraçado, gente. O diabo sabia quem era Jesus. O diabo sabia que Jesus não era um homem comum, como eu, como os senhores que aqui estão. O diabo sabia que Jesus não era um simples ser humano. O diabo sabia que aquele moço no deserto era Deus. O verbo que se fez carne. Deus que se vestiu em carne, nervo, pele, ossos e veio para a terra. O diabo sabia que as chances de vitória contra ele, zero. O diabo já sabia que ele ia para o deserto travar uma batalha impossível de vencer, e mesmo sabendo disso foi. O diabo já sabia muito bem que aquele que estava no deserto foi exatamente aquele contra quem ele conspirou para conquistar o trono, e ele não conseguiu nem sequer lutar. Eu imagino lá no reino das trevas, alguns demônios dizendo, chefe, vai não, chefe. Vai não, porque ali é Deus. Ele disse, eu sou o diabo. Ele é Deus, eu sou o cão. Chefe, vai não, porque o Miguel te pegou lá, te deu uma surra, rapaz. O Miguel sozinho jogou nós tudo para baixo.
Ele disse, daí, mas eu vou, que é o Satanás, rapaz. Você esqueceu o que é o Satanás? O diabo já sabia que as chances de um empate eram 0, e foi. Eu acho que os demônios, esses que andam aí pelas igrejas, que visitam os nossos cultos, tranca a rua, pomba gira, diz, vai sozinho. Com esse daí eu não vou não. Não, eu conheço ele, rapaz. Eu conheço, lembra do trono dele, o cavalo branco, ele tem espada na boca. Não, vou não. Meu Deus. E o diabo, sabendo que não iria vencer, foi para a guerra. É aqui que eu encontro a primeira virtude do diabo. Meu Deus. Pensa em alguém ousador. Ele é ousado. Ele ousou enfrentar um oponente, se opôs a alguém mais poderoso que ele, muito mais, o Todo-Poderoso, sabendo que não iria ganhar, ele foi para o combate, foi para a guerra. E quantos de nós, pastores, igrejas, pregadores, empresários crentes, que não temos ousadia para nada? Meu Deus, denuncia. O diabo não tinha ninguém para lhe dar cobertura e foi. Nenhum demônio foi com ele foi sozinho enfrentar Jesus. E nós não, lideramos uma igreja. Temos obreiros do nosso lado. Pastor, os meus são fracos, mas tem. Nós temos a cobertura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos anjos que não vêm para estar conosco simplesmente. O Salmo 34:7 diz que eles montaram um acampamento, não vão mais embora, eles acamparam. E ainda assim, quanta covardia no nosso meio. Quanto medo de ousar, quanto pastor perdendo noites de sono por falta de ousadia, falta ousar, falta tomar uma atitude, falta tomar uma iniciativa, porque a igreja não avança, porque nem na pregação o pastor está tendo ousadia, porque o louvor não é mais forte, porque canta sem ousadia. Mas esta noite estamos em um culto profético. Deus está levantando uma geração de líderes ousados e o seu nome está na lista de Deus. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de vitória. Aleluia! O diabo parte na ousadia. E ele já vem com a proposta para Jesus. E a primeira proposta que ele faz para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, manda aí que as pedras se transformem em pães. Jesus, não. O diabo já toma um susto. O diabo, eu não estou acostumado a ouvir não assim de primeira. O diabo já foi lembrando, a mulher mais top do mundo não fez isso comigo, porque foi Eva. Bati um papinho e ela comeu o fruto. Já lembrou o maior rei da história do mundo, que é o seu pai aí. Jesus era filho de Davi, tanto por Maria como por José. Teu pai, um papinho, ele estava com Betseba. O juiz Sansão, que governou o povo, um papinho estava com Dalila. E disse, não. Diabo, calminha, moço, o senhor está novo, o senhor tem 30 anos, calma. Eu tenho mais uma proposta: transporta Jesus ao pináculo do templo. Nem sempre o templo é passivo, muitas vezes o templo é perigoso. Foi para lá que o diabo transportou Jesus. Ele disse, lança-te daqui de cima para baixo, está escrito que os seus anjos dariam ordem a teu respeito, para te guardar e não tropeçar com teu pé em pedra. Jesus só faltou dizer, conhece Bíblia, hein? Mas você tem que entender que a Bíblia é minha. O idealizador sou eu, só não escrevi, mas é minha. E eu mandei escrever lá, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, opa, tá bom. O diabo pensa e diz, eu tenho uma irrecusável, nunca fiz para ninguém essa não. Que tal todos os reinos do mundo, a glória de todos eles, é só prostrar e me adorar. Dobra o joelho e diga que eu sou o diabo. Mas tem que ser de joelho, diga que eu sou o cão.
Diga que eu sou Satanás. Diga. Jesus olhou. Não. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diz o texto que depois que Jesus disse isso, o diabo se ausentou por um tempo. Ele está dizendo: eu volto, viu? Eu volto. Pensa que eu sou mole, não. Eu volto. Eu perdi, mas eu volto. Aqui eu encontro a segunda virtude do diabo. Pense em alguém perseverante. Meu Deus! Ele tentou uma vez, não deu. Segunda não deu. Terceira não deu. E disse: eu volto. Vou tentar de novo. Quanta perseverança falta na igreja. Isso, dessa forma. Me faz lembrar do testemunho contado por um pastor amigo, o pastor Sisac Valadares. Preside uma grande igreja em Rio Claro. Ele disse que em uma igreja havia uma senhora que tinha uma virtude raríssima. Eu desejo que na minha igreja só tenha dessas. E a virtude que essa mulher tinha em destaque é que ela não falava mal de ninguém. Eita glória! Eita Deus! Pregador ruim, rapaz, foi bom. Aquele versículo que ele falou foi para mim. Cantou tudo desafinado, estragou a música. Sabe aqueles cantores que estragam o hino? Ele faz você deixar de gostar do hino, sendo que você nem conhece o hino. Quando você ouve, diz: que hino bom! É o mesmo que o cantor estragou. Ela dizia: não, ele cantou, porque a voz podia não ser boa, mas ele estava na unção. Ela via qualidade em todo mundo. Aquilo incomodou o pastor da igreja. Você sabe que tem gente que se incomoda com as suas virtudes. Tem gente que se incomoda porque você é honesto. Poxa, você tem que pagar tudo em dia. Tem gente que se incomoda porque você é pontual nos compromissos. Tem homens que se incomodam porque você não é prostituto. Eu não sei como aguenta ter uma mulher só. Eu? Então vai. E incomoda ele saber que você come no mesmo prato todo dia que tem fome. Perturba ele. Saber que você tem a sua casa, tem a sua família. E as virtudes desta mulher incomodou o pastor da igreja. Ele disse: eu vou fazer essa velha falar mal de alguém. Vou. Os obreiros olharam para ele e disseram: pastor, é impossível. Alguns dos obreiros disseram: eu já tenho 20 anos nessa igreja e ela não fala mal de ninguém. Ele fala. O outro falou: pastor, desde que eu conheço ela não fala, não tem acordo, isso não negocia. Fala, você vai ver falar. Um dia eu vou conseguir. Depois de muitas tentativas e nada, um dia ele chamou os obreiros e disse: hoje a velha fala mal de alguém, vem comigo. Os obreiros o acompanharam, ele chegou perto da senhorinha, sorrateiramente. Ele disse: minha irmã, disse: pois não, pastor, senhor, me diz alguma coisa sobre o diabo, Satanás. Olhou para os obreiros e disse: agora vem bomba, quero ver essa velha não fala mal. Está achando que eu sou o quê? A velhinha abaixou a cabeça. Por alguns momentos, quando ela levantou a cabeça, disse: pastor, pensa em um camarada perseverante. Enquanto o diabo não desistir, desde a infância, eu fui criado na igreja, e quando você é criado na igreja, seus olhos espirituais são abertos cedo. Coisa que alguns meninos pensam que é brincadeira, que as crianças pensam que é brincadeira, você já percebe, é o diabo. Desde a infância que eu tenho luta com o diabo e ele não desiste. Eu já vi pastores que desistiram e o diabo está em atividade. Eu já vi ministérios que desistiram e o diabo está em atividade. Convenções que pararam. Talvez chegou aqui um desistente que está me ouvindo aqui esta noite. Que o teu ministério não avança, aí tu prega bem, canta bem, toca bem e o ministério não vai. Por que não vai? É por falta de perseverança. Chega de ser um líder frouxo que desiste diante da primeira luta, que baixa a cabeça diante da primeira calúnia.
calúnia, que desistiu do ministério por causa de uma divisão. Chega de ser nome. Lembra de uma coisa: você pode até desistir, o diabo não vai desistir, ele vai lutar até o fim. Mas eu estou pregando como profeta. Está vindo uma geração que tem perseverança. Está vindo uma geração que vai para cima. Ei, esta noite até o diabo vai ter que olhar para você e reconhecer: eu não desisto, mas aquele pastor também não desiste, aquela mulher também não desiste. Só quem não vai desistir, joga a mão lá em cima e dá maior glória da boca. Mas é uma Bíblia. Nós encontramos outras virtudes que o inimigo tem. O livro de Jó, capítulo 1, trata disso. Quando um dia o diabo se apresenta a Deus, e Deus fez uma pergunta para o diabo. Deus perguntou: diabo, você está vindo de onde? Olha a resposta do diabo: eu venho de rodear a terra. Infelizmente tem muita gente andando assim. E às vezes tem pastores andando assim. Por que ele não consegue influenciar o filho para o ministério? Ele anda em círculo. Por que ele não consegue influenciar a família para o ministério? Ele anda em círculo. O que tem de esposa de pastores que andam em círculos, desmotivada com a igreja, não se conta mais. Porque vem o marido, fica assim: ó, amor, eu vim no café, no encontro de pastores, acho que eu vou congregar nessa igreja aqui. Amanhã vai outra, eu vou congregar nessa aqui. Já congregou em todas as igrejas da cidade. Já trabalhou em tudo que a empresa que viu. Ele anda em círculo. Pastor, como descobrir se um ministério está em círculo? É pelo histórico, as construções. Pastores que andam em círculo não crescem. Se você ouviu ele há 10 anos atrás, ouça hoje. Está no mesmo nível ou então regrediu. Porque quem anda em círculo não cresce. E o diabo disse: eu estou andando assim, ó. Pastor, quem anda em círculo? É aquele homem que ganhou 2 cômodos do sogro para morar quando casou. 20 anos se passaram, a mesma porta, a mesma janela. Ele está lá com a família, criando filhos, netos, tudo lá dentro, em círculo. Ele casou porque achou uma moça que não tinha propósito, aí ela começou a andar com ele assim em círculo. Vai os dois. Pastor, que anda em círculo não constrói? Não, me mostre uma construção do diabo em Itapevi. Mostre para mim pelo menos um tijolo que ele fabricou. Um barraco de madeira que ele construiu. Talvez até em 2016 o senhor está andando em círculo e a senhora também. Já estamos chegando ao 7º mês. O que construiu nesse ano? Como que está o relatório de almas da igreja esse ano? E o relatório financeiro da igreja? E o nível espiritual da igreja? Se o senhor é um pastor que anda em círculo, vai dizer: está do mesmo jeito do ano passado. Deus então faz uma segunda pergunta para o diabo. Você observou aí o meu servo Jó? O diabo disse: oxe, Jó? Ha! Eu observei Jó que tudo que ele planta, ele colhe. Jó bateu, a porta abre. As vacas de leite de Jó dá para sustentar muitos laticínios. Os gados não abortam. Casamento de Jó parece lua de mel, só beijos e abraços. A lua de mel de Jó não acabou até hoje. Eu estou observando. Eu observo que os filhos de Jó não são tranqueira, que não vale nada. Os filhos de Jó não são herdeiros, são sucessores. Tudo inteligente. As filhas de Jó, Miss, top, lindas. E eu observei também que esse segredo não é de Jó.
O mal é que tem muita gente que pensa que o segredo está nele. E até o diabo sabia. O diabo disse, o segredo é que tu cercou ele de bens. O segredo não está em você, o segredo está em Deus. A igreja cresce, é Deus. Ministério vai bem, é Deus. Casamento é bom, é Deus. Essa reunião de pastores acontece também por causa do conselho, é Deus. Então dá glória para esse Deus. O que eu encontro aqui é a terceira virtude do diabo. Ele é observador. Aqui, ó, está de olho. Enquanto, para nossa tristeza, temos obreiros e pastores que nem a Bíblia observa. Até os seus filhos sabem que o senhor é um pastor mala. Nunca na casa dele os filhos viram ele em jejum. Pelo contrário, vê comendo 2 vezes e reclamando. O que é comer isso? A esposa nunca viu ele de joelhos. Pelo contrário, toda noite só escuta ele lá. No domingo, ele não tem o que pregar para o povo. Porque, gente, vamos ser sinceros. A coisa mais triste para um pastor, uma das tristes, é você dirigir o culto do domingo, a igreja lotada, e você ter que dar para outro pregar. Não, isso dá tristeza. Dá tristeza. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Dá tristeza. Porque você já preparou o que pregar. Mas o pastor que não medita em nada, não observa nada, quando não tem um pregador, ele fica triste. Porque ele não tem o que dar para o povo. Porque ele não observa. Ele não lê a palavra. Ele não lê as pessoas. A maior leitura que se faz da vida, depois da palavra de Deus, é ler pessoas. Você tem que ser um bom na arte da observação. Porque toda vez que o diabo quer destruir alguém, não é com a farofa que ele destrói, é com pessoas. O diabo queria destruir o ministério de Jesus. Ele quis entrar por Pedro. Pedro já não deu mole, inteligente. Pedro deu mole uma vez. Jesus disse para trás de mim, Satanás, deixa Pedro em paz. Pedro foi mantendo a vigilância. Na segunda vez, o diabo foi pedir, foi para Deus. Eu quero esse Pedro aí, ó, deixa eu entrar. Porque eu só entro se eu achar alguém. E tem obreiros que lideram a igreja que não conseguem nem observar a chegada dos endemoniados no ministério. E para compensar essa fraqueza dele, olha como Deus é bom. Deus vai lá e dá para ele uma mulher que não sabe pregar, não sabe cantar, mas ela é um gênio na observação. Ela bate o olho no piano assim e diz, sem vergonha. É que sem vergonha, esse é o bispo, tá? Bispo, esse é bicho. Bateu o olho na mulher, esse daí, não, ela é apóstolo, esse é piriguete. E ele fica nervoso. Você não gosta de ninguém, não sei o quê. Passa 6 meses. E vai ele andando com um bicho lá que ele pensa que é bispo. E sobe com o bispo pra cá e desce, almoça, já. 6 meses depois ele está lá. Porque homem é assim. Homem. Homem é um ser que quando tem problema, eles vão para uma caverna. Quem leu aquele livro, Homens são de Marte, Mulher de Vênus? Não é um livro evangélico, mas é muito bom. Diz que os marcianos têm uma caverna. Então o homem se isola. Ele tomou um tombo na rua, ele fica calado. Ele perdeu, ele fica calado. Ele vai economizando nas palavras. Agora tem mulher que não consegue observar isso. Aí ele vai ficando muito calado em casa. À noite já não rende tanto, porque ele está triste. Porque a mulher consegue disfarçar. O homem não. O homem depende das emoções para funcionar o instrumento que Deus deu. Aí ele já vai ficando meio triste, né?
Aí ela chega e faz aquela perguntinha básica. Amor, o que foi? O bispo estourou meu cheque. E o meu cartão. Essa avó diz, eu não te falei, rapaz. Porque você não prestou atenção no jeito dele? Ele já tinha jeito de estelionatário. Precisamos de líder que saiba observar. O diabo é tão observador que eu vou falar algo aqui muito sério, que às vezes passa e não percebe. Diabo não mexe com pobre, diabo não mexe com gente fraco, não mexe com quem não tem cabeça. Quem mexe com gente fraca é os demônios. O diabo, quer nem saber. O diabo só queria Pedro, porque viu o potencial. O diabo olhou e disse, rapaz, um camarada desse que fala e convence 3.000 de uma vez? Não, tem que ser meu. O diabo queria o Judas acima de qualquer suspeita. Ele não queria um mané, boca aberta, falastrão. Não, ele não quer. Ele é exigente. Ele observa antes de dar o bote. Deus vai te dar hoje um potencial de observar tão grande. Não vai ficar nada escondido debaixo do tapete. Máscaras vão cair diante de você a partir de hoje. Deus vai te dar a habilidade que Jesus tinha. O fator Judas foi surpresa para os 11. Para Jesus não. O fator Judas foi surpresa até para nós quando lemos os evangelhos pela primeira vez. Jesus não. Jesus olhou para ele na mesa da ceia e disse, eu sei quem você é. Faz logo o que tem que fazer, rapaz. O que eu sei quem você é. Traidor não anda mascarado do meu lado. Há uma unção em mim que revela. Eu profetizo, Deus vai revelar o ninho que o diabo armou. Divisões poderão até acontecer, mas você vai conhecer o divisor antes. Não vai ser pego de surpresa. Deus te dará uma habilidade extraordinária de observar. Levanta a tua mão quem crê e recebe de Deus agora. Você tem que saber observar as coisas. Mas o diabo não para por aí. Posso continuar mais alguns minutos? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo de número 6 e o verso 12. Pastor Ismael Barbosa, o que o apóstolo fala aqui é muito forte. O apóstolo já começa dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes e as hostes. Paulo fala de 4 grupos. E ele coloca em ordem. O que Paulo está dizendo? Que no reino das trevas tem hierarquia. Existem 2 instituições que não estão em crise no Brasil. Não estão e nunca estiveram. Primeira instituição, igreja. Você nunca viu crise de igreja? Pastor, está tendo crise. As igrejas estão sendo construídas aí. Pastor, a igreja não tem problema com isso. Segunda instituição que não sofre com crises. Militarismo. Baixaram o salário dos generais? Pastor, por quê? Não tem crise para eles no mundo inteiro. Uma das razões é o princípio da hierarquia. No militarismo, quem serviu sabe o que é. Se o general olhar para o tenente e disser para ele, atira no sargento, nem se pergunta. Pum! É ordem, é hierarquia. Se o capitão chegou, levanta e respeita ele. Eu não sei porque na igreja querem derrubar a hierarquia.
Não, pastor, tem que ser tudo na igualdade. Isso é do diabo. E se está na sua mente é maligna, satânica. Porque o diabo quer derrubar a hierarquia da igreja. Cadê que ele derruba do inferno? Lá na casa dele tem. Todo mundo é igual. Nem no céu tem essa igualdade. Serafins acima do trono. 25 tronos. Porque são 25 anciãos. Pastor, é 25, porque Jesus é um deles. Jesus é o ancião número 1 e é o número 25º. Ele é o primeiro e ele também é o último. Meu Deus! Aleluia! Jesus tem trono, os anciãos têm trono, mas tem uma multidão lá que não tem trono. Olha para ver como não tem igualdade. Tem uns lá que toca trombeta, tem uns que nem instrumento tem, acho que nem de música entende. Dessa forma. Tem uns que cantam. Tem o Gabriel, que a gente conhece ele, e o Gabriel tem nome. O Miguel tem nome. Mas tinha uns anjos que andavam no Antigo Testamento que nem nome tinha, dizia, veio aí o anjo do Senhor, anônimo. Não tem igualdade. E quando Jesus vai a Decápolis e ele expulsa a legião, lembra do que o demônio porta-voz falou? Não nos lance fora desse território. O dia que todos nós entendemos princípios geográficos no mundo espiritual, nossas vidas mudam. Meu Deus! Mudam. Os demônios estão dizendo, esse território é nosso. Ou seja, em Jerusalém não somos nós ficamos aqui, em Gadara. Em Nazaré, lá da onde tu vem, também não somos nós. Nós ficamos aqui, que eu aprendo aqui, quarta virtude do diabo, organizado. Eita, meu Deus! Quantas igrejas que você conhece que nunca vão crescer? Eu não estou dizendo que não cresce, não. Estou dizendo que nunca vão crescer. Porque não tem ordem. Eu gosto de pregar, mas já estou pedindo para o povo. Não me chame para essas igrejas aonde vocês cantam e dá 20 minutos para pregar. Não me chame, não. Por amor de Deus. Me leve para essas bagunças, não. Eu estou falando aqui da angústia na minha alma. O reino das trevas é organizador. Quantas pessoas desorganizadas nós temos na igreja? Quantos músicos que eles não têm nem vergonha de dizer que toca desde a infância e hoje já estão com mais de 30 anos e não tem nível profissional. Que diz, você canta. Quanto tempo? Pastor, uns 20 anos. Me dá um melisma aí. Não sei. Faz um falsete. É falso mesmo. Pastor, ele não canta bem porque nunca se organizaram para estudar. Quantos que pregam há anos e a mensagem não tem pé e nem cabeça? Não tem início, não tem meio, não tem fim. Se perguntar o que ele pregou, nem ele sabe dizer. Porque não tem, não se organizam para ter tempo para devocional. Tem que ter tempo para orar, amigo. Tem que ter um dia que não se come, que não se bebe e não se fala com ninguém, a não ser Bíblia e oração. Aleluia! Eu sempre tirei, poucas pessoas sabiam disso. Durante os meus anos, 3 dias que eu pegava o carro, às vezes entrava sozinho aqui na Castelo Branco, quilômetro 51, entrava no Vale da Benção, sozinho, dentro daqueles quartos grandes, pagava minha diária, 3 dias, sozinho, lendo e orando. E várias vezes,
Pastores ficavam irados. Quer dizer, você vai pregar onde? Lugar nenhum. Eu vou ler e orar. Rapaz, mas eu tenho um congresso. E daí? Seu congresso tem todo ano, filho. Eu tenho que recarregar minhas baterias. A falta de organização é um fator que não deixa o Senhor crescer. Talvez tenha homens me ouvindo aqui, que ele sabe do que eu estou falando. Que o mal dele é a desorganização. Dois fatores vão revelar a desorganização de alguém, e esses são infalíveis. Primeiro fator, vida financeira. Quer saber quem é o empresário? Conheça o CNPJ dele. Vai ver quem é ele diante dos órgãos competentes. Você quer saber quem é esse pastor? Riparamá. E roda. Puxa o CPF dele. Vai lá ver. Você quer saber quem é o do... Pega o extrato do cartão de crédito dele para mim. Dói, é difícil agora dar um glória. É complicado, pai. Pergunta se ainda com a palavra dele ele compra as coisas. Eu estava fazendo uma reforma na igreja. E quando eu cheguei, eu rapidamente conquistei o dono do depósito. Ô, glória! E não é difícil. Cheguei um dia, deixei R$1.000, pedi para os pedreiros ir buscando as coisas e ele dando as notas. Acabou os R$1.000, ele continuou dando do mesmo jeito. Eu vinha e pagava. Apresentei os obreiros e disse, quando eles vierem buscar aqui, pode entregar e manda a conta para mim. Aqui, ó, palavra. Palavra. Agora tem uns que não conseguem comprar nem com cartão. Porque quando ele leva o cartão, o camarada olha e diz, deixa eu ver se é seu. Você quer saber quem é a mocinha bonitinha? Pergunta da vida financeira dela. Pergunta se a mãe dela conhece o dinheiro dela. Se chega alguma coisa pro pai. Ixi, denuncia. Você quer saber quem é o rapazinho que prega e, oh meu Deus, meus irmãos, a Bíblia... Olha a vida financeira dele. Ô, glória! Um dia Deus começou a me confrontar sobre a organização. Meu Deus, confronta mesmo. E até hoje a minha maior meta não é ser um pregador, Fabrício. Minha maior meta não é construir uma grande igreja, é só organizar. É dessa forma. Porque se organizou, tudo vem. É dessa maneira. Um dia Deus leva o empresário na igreja. Quando ele olha a organização, ele abre o bolso. É assim mesmo. Outro dia Deus leva na igreja. Tem gente que não dizima nem na igreja que congrega. Porque ele diz, pastor, numa bagunça daquela. Infelizmente, eu já recebi muitos dízimos que colocaram na salva da igreja, de pessoas que nem na igreja congregavam. E quando foi um dia eu pedi para confrontar um desses, ele disse, não quer o dízimo? Não, pastor, eu falei, não. Ele falou, vou colocar o meu como oferta, mas eu vou trazer para cá. Eu falei, leva para a sua igreja. Não, pastor, porque lá ninguém faz nada. A falta de organização. Quando Deus me confrontou, eu dirigi o meu carro e eu chorei por mais de 3 horas. Deus foi duro comigo. E Deus me fez olhar para Jesus. Jesus só trabalhou 3 anos para fazer esse império todo que fez. Pastor, como? Nunca se atrasou? Chegou alguma vez atrasado no compromisso? Nunca correu, 100% organizado, não cuidava do seu dinheiro, tinha um tesoureiro, precisava de buscar um transporte, tinha quem buscava o transporte, precisava de pescar, tinha quem pescava.
organização. Todo mundo queria saber quem era aquele grupo todo organizado que andava pelas regiões circunvizinhas a Jerusalém. Até Herodes era doido para conhecer Jesus, que nunca teve um prédio de igreja, nunca construiu uma cabana, mas o negócio era organizado. Segundo fator que revela a desorganização. Naquele dia que Deus falou comigo, eu comecei a pedir perdão. E até hoje a minha luta é essa. Organização. Passei 3 anos, 4, sem perder um voo. Às vezes pegando 10 voos na semana. E quando foi o mês passado, me fizeram perder um voo. Eu fui muito duro com os obreiros da minha igreja que me fizeram perder o voo. Duro com eles. Eu disse, há anos que eu não perco o voo. Deus me confrontou e eu corrigi esse negócio. Várias vezes me esperaram no congresso e eu não cheguei. Porque ficava enrolando em casa. Quando saía para o aeroporto não dava tempo. Vamos pegar o próximo voo. Teve mês de eu gastar 5 mil em remarcações de passagens. Prejuízo grande para o reino. Segundo fator que revela a desorganização de alguém, os quases. Na vida de todo desorganizado, você pode ir lá na casa dele hoje, tem uma parede que ele quase pintou. Tem um muro que ele quase construiu. Na história de todo pastor desorganizado, tem uma congregação que ele quase abriu. Começou o ponto de pregação, quase abriu. Tem um talão de notas que ele quase pagou. Tem um terreno que ele quase comprou. Quase cresceu, quase alcançou, quase chegou. O maior medo disso é o dia do arrebatamento. Jesus vem, ele fica dizendo, Jesus veio e quase subi, quase. Faltou só um pouquinho, quase. Da minha igreja teve gente que foi, do ministério teve gente que foi. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Deus não te chamou para viver nos quases. Deus não te chamou para ir até a metade. A palavra de Deus para a tua vida é tu, porém, vai até o fim. E tanto por certo que aquele que começou em vós a boa obra, ele não vai parar na metade, ele vai até o fim, porque ele é organizado. Quem acredita nele, levanta as suas mãos aos céus e dá glória bem alto. Eu paro agora. Agora eu paro. Quinta virtude que o diabo tem. Tiago disse no capítulo 2, no verso 19. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem. Se os demônios pedem a crer, aprendeu com o chefe. Porque o diabo também crê. Na Bíblia você nunca vai encontrar que o pecado do diabo foi falta de fé. O pecado deles são outros. Os pecados deles são outros. São outros. Tu tem dificuldade de crer em muitas coisas. Enquanto tu tem dificuldade de crer, o diabo crê em tudo que tu não crê. Tudo que diz respeito ao reino. E tu tem dificuldade de acreditar, o diabo crê. Olha aí. Eu confrontei um líder na Bahia. Ele dizia, pastor, eu tenho dificuldade de falar de oferta. Eu falei, porque tu não crê. Mas o diabo crê tanto no ofertório que ele deixa você tímido na hora de falar. Porque o diabo já sabe. Se esse povo ofertar, muda de vida. O diabo crê tanto na oferta que você percebe a frieza que ele traz exatamente quando se vai abrir a boca para falar da oferta. E tem obreiros que não creem no poder do ofertório. E na hora de falar, irmãos, eu nem gosto de falar disso. É assim mesmo. Eu falo porque eu sou obrigado.
sempre o diabo vai te dar uma frase nova dessa. Porque o diabo já sabe. Se esse povo trazer o dinheiro para a igreja, eles vão comprar som de alta qualidade. Eita poder! Aleluia! Eles vão se unir para promover essas marchas para Jesus maior do que o orgulho LGBT. Eles vão se unir para comprar câmeras e transmitir na televisão. Tem que deixar eles pobres. Tu tem dificuldade de crer no dízimo? Porque tem pastor que não dizima. Não, ele não dizima. Ele recebe os dízimos, mas ele não dá. Tu não crê no dízimo? O diabo crê. Sempre o diabo crê no dízimo. Tu não crê na tua chamada? Que eu entendo de pastores que não creem na chamada. O líder dele está dizendo, amigo, vamos abrir a igreja aqui no 14, porque Deus já deu direcionamento para você. Ah, pastor, será que é para mim? Rapaz, o diabo crê tanto na sua chamada. Enquanto tu não crê. Pastor, eu sou líder de uma igreja pequena. Ah, o diabo crê tanto no sucesso daquela igreja pequena. Pastor, eu canto um hino em cada culto. O diabo crê tanto nesse louvor que você canta. Ele nunca perde uma chance de te deixar rouco. Já percebeu? É dessa forma. Ele crê tanto nesse ministério e essa igreja pequena que você lidera, que ele sempre luta para que a igreja não cresça. Quando começa a ganhar alma, você percebe, olha ele chegando para atrapalhar o crescimento da igreja. Tu não crê no seu ministério da palavra. O diabo crê tanto no seu ministério da palavra, que às vezes ele usa a boca da esposa, a boca da sogra, a boca dos filhos, para dizer, para, porque está me causando prejuízo, para, porque tem noia que se converteu, para, porque está fechando o terreno de macumba, para, porque os alcoólatras estão abandonando o álcool. Satanás crê na tua chamada, mas eu profetizo, se ele crê, você crê mais ainda. Quem consegue levantar as duas mãos e glorificar o Cristo vivo? Olhe para cá. Eu quero encerrar orando. Meu Deus, é forte. Se não crê na empresa que Deus te deu, o diabo crê. Ele crê. A minha família nem sempre acreditou no meu ministério. Apesar de nascer numa família de sacerdotes. Meus amigos também nunca acreditaram. E à toa que um dia eu cheguei no aeroporto, um olhou e disse, você sabia que seria um pregador assim? Eu falei, ainda nem sou o que Deus prometeu. Esse daí crê mais que o diabo. Escute, meus amigos não acreditaram. A igreja onde eu fui criado, eles também nunca acreditaram. Mas o diabo sempre acreditou no meu chamado. Sempre. Nunca alguém acreditou tanto que Deus me usaria como o diabo. Assim como ele acredita em você. Por isso, homens, sempre ele vai trazer uma piriguete nova. Porque ele acredita. Pastor, mas por que essas mulheradas vêm? Porque o diabo acredita no seu ministério. É melhor acabar com isso agora. Pastores, sempre o diabo vai trazer uma oportunidade de você se corromper. Pastor, porque ele acredita no seu ministério. Então é melhor paralisar agora. Por que o diabo foi para o deserto? Ele já sabia que Jesus ia salvar o mundo. Já estava escrito. Então o diabo disse, se eu corromper ele agora, ganhei. Ele do meu lado não salva ninguém. O diabo disse, eu pago pesado. Todos os reinos do mundo eu dou. Mas eu quero ele do meu lado. É isso que o diabo quer, uma aliança com você.
Porque como ele sabe que não pode te vencer, é melhor se aliar. Não haverá aliança com o diabo. Porque se ele tem virtudes, nós temos mais que todas que ele tem. Porque além das virtudes que temos, nós temos a salvação garantida no poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Só quem é salvo por esse sangue dá 3 gritos de glória aí e glória saberá. E olha, nós vamos orar. Eu sei que não adianta, porque não dá para emocionar a plateia de homens. Isso não funciona. Nós vamos fazer oração muito racional. E a oração de hoje é pedindo perdão a Deus. Ei, peça perdão pela falta de ousadia. Talvez o senhor pague aluguel da igreja, porque quando ofereceram a compra do terreno, não foi ousado para comprar. Peça perdão para Deus pela falta de perseverança. Que tem homem que é tão mole que a esposa fica orando dizendo: amor, não desiste dessa vez não. Você não vai mudar de igreja dessa vez não. É tão mole que ela tem que ficar: vai, persevera, seu mole. Vai. Um homem nunca pode deixar de ser o sacerdote da sua casa. Mas tem homem que não serve nem para ser a sacerdotisa. Você vai pedir perdão para Deus pela falta de observação. Eu sou honesto. Eu viajo por igreja, eu encontro tanto pastor que é bobo. Não é bobo assim. Que passam os pregadores mau caráter, sem vergonha. Olha para mim. Já está na cara do pregador que ele é ladrão. Raça de víbora. Na cara. Quando você encontra ele durante o dia, ele se veste igual ladrão. Ele só põe o terno na hora de pregar. E ele vai lá e dá um microfone para ele. Pastor, ele me roubou. Já estava na cara, seu exato. Pastores precisam ser sensíveis na hora de observar as coisas. Anda com o cantor, anda com o pregador. Presta atenção como ele olha as irmãs da igreja. Porque se ele olhou demais, ó. Manda ele cantar no cabaré mesmo. Cabaré, vai cantar Manda ele cantar na Avenida Augusta, na Rua Augusta. É lá que você vai ter que cantar. Não é na igreja. A igreja não é para prostituto. E ele está vendo que o zoião do camarada é tão grande quando vê as irmãs. Cantar o quê, um demoniado desse? Vai cantar o quê? As irmãs. Só isso. Você vai orar e dizer: Deus, me ensine a observar as coisas. Conselho para pastores. Eu sei que eu não tenho idade para aconselhar os senhores. Esse bando de obreiro que passa em todas as igrejas da cidade pode mandar embora, que isso não presta. Obreiro bom não sai da sua igreja. Não sai. Eu sou honesto. Os obreiros bons que eu tenho, nem eu deixo sair. O senhor deixa? Eu não deixo. Se ele pensar assim: pastor, eu quero sair. Não, meu amigo, vem cá, oxe. Vamos conversar que sai daqui. Tu é doido, rapaz? Vai sair daqui? Deixar o na mão? Ser tão útil aqui? Obreiro bom não sai. E obreiro produtivo não sai. O Edir Macedo já saiu da Universal? Ele vai sair de lá quando? Davi Miranda saiu da Deus e Amor? Porque produzia. Agora esses que andam à toa não produzem nada. Você quer saber quem eles são? Não põe ele para pregar domingo. Ih, chora aí, denuncia!
Sabe que culto você coloca ele para pregar? Um dia que não tem culto, para ver se ele dá conta de encher a igreja. Põe ele para pregar na segunda-feira. Ele é bom? Ah, você veio da outra igreja, fazia, acontecia? Eu tenho um culto aqui. Que culto que é, pastor? Vai começar agora com você, segunda-feira. Quem é bom, abraça. Dessa forma. Pastor Elcio Villanova, eu vi durante anos, eu acompanho ele há quase 20 anos, dirigindo cultos aí pelo Brasil inteiro. Pegando culto sem ninguém e fazia aquele cultaço. Aí vinha algum pastor e tomava o culto. Obreiro bom não fica andando à toa. Esse que fica procurando igreja é tudo ruim. Pode bater no litificador que não dá meio diácono. Nem é diácono, é diabo, né? Diábulo, né? Diábulo, diacho, essas coisas. E outra coisa, hein? Pregador bom, todos estão ocupados. Pastor, é que ele não tem agenda. É porque é ruim, rapaz. Você fica enrolando para falar. Eu já sou honesto que você é ruim. Vamos estudar e melhora para ver se você não vai ter agenda. É, pastor, na igreja tem alguém que canta e ninguém... É porque canta mal, é ruim. Poxa, eu vou fazer evento, eu fico procurando igual um doido cantor. Tem dia que eu até canso, eu falo para a pessoa, eu acho um cantor bom aí para mim. Eu acho um pregador que pregue bem. Escute. Nós vamos pedir perdão pela falta de observação. Porque muitas vezes, por não observar as garras e as presas, colocamos o lobo no rebanho. Vamos pedir perdão para Deus pela falta de organização. Sabe essa bagunça que você faz na igreja? O senhor que só chega atrasado no domingo. E todo domingo tem uma desculpa mais feia que a outra. Peça perdão para Deus. Sabe você que é obreiro e nunca vai na reunião de obreiro no ministério? Eu fui criado em reunião de obreiro, amigo. Rua Major Marcelino. Toda segunda-feira do mês. Eu estava lá com minha malinha, com 15 anos. Na primeira terça do mês, às vezes pegava o cometa aqui e descia no Rio de Janeiro. Com quantos anos? 16, 17. O que você ia fazer? Pregar? Não. Aprender. Pastor Elcio lembra, várias vezes encontrei lá nos corredores de Madureira. Terminava a reunião, pegava um ônibus e voltava. Tudo tem um preço. Se organiza, vem para a reunião de obreiros. Participe de culto. Não seja traíra, porque o traíra falta em todas as reuniões principais do ministério. Na última reunião de Jesus no Getsemane, Judas faltou, porque estava traindo ele. Entone aí, Jesus! E vou pedir perdão para Deus pela nossa falta de fé. Por que não acreditamos mais? Por quê? Feche os olhos. Por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de pedir perdão que o Senhor nos dá. Perdoa, Pai, a nossa falta de ousadia. Perdoa, Pai, a nossa falta de perseverança. Esse pastor que desistiu de crescer a igreja porque não perseverou. Esse que não suportou a calúnia e desistiu. Esse que não suportou o racha, a divisão e também desistiu. Esse que não suportou a dor e desistiu. Perdoa, perdoa. Senhor, perdoa a nossa falta de observância, por não observarmos os mínimos sinais que o Senhor está dando. Perdoa, Pai. Pai, eu te peço perdão agora. Perdão. Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa falta de organização. Nós vamos organizar tudo na nossa vida.
Nós vamos organizar a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira. Te pedimos perdão agora também, meu Pai, pela nossa falta de fé, de acreditar no que o Senhor nos deu, de acreditar que o Senhor é o provedor do nosso ministério. Perdoa agora, perdoa agora. Levanta as tuas mãos aos céus e peça perdão agora. E sinta o perdão de Deus e celebre com alegria. Nós somos pastores perdoados, líderes perdoados. Glorifica, glorifica, glorifica. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus com muita alegria.